A gente vai ver agora que usando simetria, a gente vai poder relacionar o seno, o cosseno e a tangente de um arco de qualquer quadrante com os valores do primeiro quadrante. Então, primeiro a gente vai fazer isso para o seno, depois faz para o cosseno e depois para a tangente, que é a circunferência. E primeiro a gente vai analisar somente os arcos do segundo quadrante. Então, a gente vai reportar, digamos assim, reduzir o arco do segundo para o primeiro quadrante. Vamos fazer isso primeiro para o seno de um ângulo x qualquer. Imagine que eu tenha um ângulo x aqui no primeiro quadrante. Eu sei que esse ângulo x vai dar um valor para o seno aqui no eixo y. Se eu pegar a mesma altura aqui no y e projetar lá na circunferência, o que eu vou poder observar? Que esse ângulo aqui é igual a x. Essa é a tal da simetria aqui em relação ao eixo y. Portanto, o seno desse ângulo aqui... Bom, como é que eu faço para determinar esse ângulo, né? Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu sei que aqui é 180 graus, ou π, né, radianos. Então, esse ângulo é 180 menos x, esse ângulo aqui. 180 menos x, ou π menos x, que é a mesma coisa. Portanto, o seno de 180 menos x é a mesma coisa que o seno de x. O seno de 180 menos x é igual a seno de x. Que é a mesma coisa, né, que seno de π menos x, que é igual a também, né, seno de x. São as mesmas coisas, ou seja, esse cara está em graus, esse aqui está em radianos. Eu chamo atenção para duas coisas, né? Que se eu tiver aqui no zero, seno de zero é zero, porque o seno é a projeção no eixo y, então, quando o ângulo for zero, o seno dá zero. Seno de 90 graus é 1, né? Porque a circunferência tem raio 1, então o seno de 90 graus aqui, se eu olhar para o eixo y, vai dar 1. O seno de 180 é zero, né? Porque se eu olhar aqui para o eixo y, exatamente no 180 vai cair no zero no y. Então, seno de 180 é zero. O seno de 270, que é aqui embaixo, 270 graus, se eu olhar no eixo y vai dar menos 1. E o seno de 360, só lembrando que 360 está aqui nessa posição. O seno de 360 é zero, né? Porque a imagem vai ser lá na origem. Vamos ver então o seno de um ângulo aqui no segundo quadrante, para fazer a redução ao primeiro quadrante. Só vou apagar isso aqui. Isso aqui. Então, digamos que eu pegue aqui um arco igual a 135 graus. Bom, 135 graus, para 180 faltam 45 graus, né? Então, a gente sabe que o seno de 135, se eu reportar aqui ao primeiro quadrante, vai ter a mesma projeção aqui no eixo y que o seno de 45 graus. Então, o seno de 135 é igual ao seno de 45. Até porque, né, esses dois triângulos aqui são semelhantes.
eles têm esse mesmo cateto em comum. Esses dois ângulos aqui são iguais. E o raio aqui, né, da circunferência também, ou seja, a hipotenusa é igual. Consequentemente, o seno de 135, eu posso garantir, é igual ao seno de 45. A projeção é no mesmo lado do eixo y, acima da origem, e tem o mesmo tamanho, que é a raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer então agora a redução de arcos do terceiro quadrante para o primeiro quadrante para a função seno. Então, se eu pegar um arco aqui do terceiro quadrante, observe o seguinte: se esse ângulo aqui medir x, eu posso marcar um ângulo lá no primeiro quadrante. Como esses dois ângulos são, isso aqui é uma reta, tá? Passando pela origem, como esses dois ângulos são opostos pelo vértice, esse cara aqui também mede x. E aí, quanto é que mediria esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo vai medir 180 mais x. 180 graus mais x, ou π mais x, né? Porque é o quanto ele passou de 180. Passou x de 180, então 180 mais x, por exemplo. Se o x for 30 graus, 180 mais 30 é 210. Bom, então o que eu posso observar? Que a projeção que o seno desse ângulo vai ter no eixo y vai ser do mesmo tamanho que o seno de x, porém na parte negativa. Observe que o tamanho aqui vai ser o mesmo, porque o ângulo x e aqui são iguais, então esses dois triângulos aqui são semelhantes, ó. Esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, e aqui tem um ângulo em comum de 90 graus. Então eu garanto que esses dois catetos desses dois triângulos retângulos são iguais. Com isso, eu digo que em tamanho o seno é o mesmo, porém aqui ele é positivo e aqui a projeção vai ser negativa. Portanto, o seno de 180 mais x, 180 graus, né, se o ângulo estiver em graus, é menos o seno de x. Se estiver em radianos, eu não preciso converter para graus, né? Se o x estiver em radianos, 180 é π mais x, que é menos seno de x. Então, se um ângulo está no terceiro quadrante, eu posso comparar com o ângulo do primeiro quadrante, desde que eu lembre do sinal. Vamos fazer um exemplo, então, aqui, pegar um ângulo, como eu falei há pouco ali, o 210, né, por exemplo, que passou 30 graus, e ver o que vai dar. Então, se eu pegar o ângulo de 210 graus, passou 30 graus do 180. Então, eu digo que o seno de 210 graus é menos o seno de quanto passou aqui. É só olhar o ângulo que forma com o eixo x, que é 30 graus. E a gente sabe que seno de 30 é meio, então o seno de 210 é menos meio. Vamos ver agora, então, a redução de um ângulo do quarto para o primeiro quadrante, para a função seno também. Vamos ver agora, então, a redução de arcos do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, imagine que eu tenho um ângulo qualquer aqui. Se esse ângulo aqui medir x, quanto é que mede esse ângulo no arco? Né? Ou seja, se eu sair da origem, dar essa volta, não dar uma volta completa, mas andar 3/4 na circunferência e mais esse pedaço aqui. Bom, para eu determinar esse ângulo, é só ver que esse ângulo é 360 menos x. Por exemplo, se esse ângulo for 30, né? Se o x aqui for 30, 360 menos 30 dá 330. Então, esse ângulo aqui é 360 menos x, se estiver em graus, e 2π menos x, se estiver em radianos. E aí, o que eu observo? Novamente, assim como no terceiro quadrante, o seno desse ângulo é negativo. Se eu pegar o mesmo ângulo aqui em cima, x, novamente, esses dois triângulos são semelhantes,
porque esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Essas duas retas são paralelas. E aí, então, eu consigo mostrar o seguinte, que esse cateto e esse cateto têm o mesmo tamanho. A única diferença é que, como esse cateto aqui de baixo está abaixo do eixo x, abaixo da origem, ele é negativo. Então, eu posso dizer que o seno de 360 menos x, que é um ângulo do quarto quadrante, é igual a menos seno de x. Se ele estiver em graus, eu escrevo assim. Se estiver em radianos, é 2π menos x é igual a menos seno de x. Vamos fazer um exemplo, então, com um ângulo aqui do quarto quadrante, para a gente ver que eu não preciso decorar todos os ângulos, basta saber os ângulos aqui do primeiro quadrante. Por simetria, eu consigo chegar no valor de qualquer outro ângulo. Então, imagine que eu pegue o ângulo aqui de 330 graus. Bom, 330 graus para 360 faltam 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Com isso, eu sei que o seno de 330 graus vai ser menos o seno de 30, que é o mesmo ângulo aqui no primeiro quadrante. Vai dar a mesma altura no eixo y, né? Vai dar o cateto aqui desses dois triângulos vão ser o mesmo, porém esse cara aqui vai ser negativo. Então vai dar menos seno de 30. Como o seno de 30 é meio, então vai ficar menos meio.